É, Ah, legal. melhor, né? Estou Márcia, trabalho como Master Coach, como facilitadora de círculo de mulheres. E estou aqui buscando. Eu tive o prazer de conhecer o Márcio Iga, que está buscando há mais tempo que eu e tem uma bagagem bem legal para compartilhar conosco. Boa noite a quem está presente aqui na nossa sala, no nosso bate-papo, no Instagram. Eu estou Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em algumas terapias, como psicoterapia reencarnacionista, reiki, constelação familiar, radiestesia cósmica, todas direcionadas ao autoconhecimento, que é o nosso foco de hoje, né, Márcia? Vamos falar sobre autoconhecimento. Sim. E um dos assuntos de hoje é o ser de luz. Márcia, para ti, o que é o ser de luz? Dê a sua opinião aí para nós. É um ser que tem uma consciência mais ampliada e como tem consciência mais ampliada, não sofre por picuinha, né? Consegue usufruir mais da vida, né? Com mais plenitude, com mais tranquilidade. Acho que também consegue servir com mais fluidez também. Acho que é por aí. E aí, o que você me fala? Bom, Márcia, ser de luz. O que é o ser de luz, na minha opinião? É a nossa essência, é o nosso ser imortal. Muitos pensam, né, até então eu pensava que o espírito era o nosso ser imortal, mas o espírito ele faz parte do ser de luz também. Ele faz parte do ser integral. Né? O ser integral, o que é o ser integral? O ser físico, o ser emocional, o ser mental, o ser espiritual e o ser de luz. Para quem acompanha a Fraternidade Branca, o ser de luz seria o eu sou. Né? Eu sou, que é muito dito na Fraternidade Branca. Então, é o nosso ser essencial, nosso ser imortal. Ele fica além do espírito, acima do espírito. Então, seria a nossa essência. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um plano de luz. Né? O plano de luz que, na verdade, é a verdadeira casa do Pai. O plano espiritual está um pouquinho abaixo desse plano de luz. Então, ele faz parte, o espírito faz parte desse ser de luz. Então, é o nosso ser imortal, a nossa essência. É o ser que a gente quer que ele tenha o comando da nossa encarnação. Ele que tem que comandar toda a nossa encarnação, e não o ser mental, o ser racional, né? Que a maioria das pessoas, como não lida com a espiritualidade, acabam ignorando até o espírito, né? O espírito e o ser de luz também. Que mais, Márcia? E vale lembrar, né, Duda, que quando o Iga está falando aqui, ou eu também falo espiritualidade, gente, não tem a ver com religião. Tem a ver com o nível de conexão que você tem com o Pai Celestial, com Deus, com o nome que você dá para essa energia que criou os universos, que criou o planeta Terra, que nos criou, que criou tudo. É essa espiritualidade, é essa conexão que você tem. Não é uma religião definida, tá? A gente sempre tem que deixar isso claro, né? E a gente vê que, assim, a gente só evolui se você trabalha a sua espiritualidade para ela ser cada dia mais tranquila, mais em paz, essa sua conexão. Márcio, e conta aí, quais seriam os passos para a gente chegar a esse ser de luz? Bom, Márcia, todos nós, todo ser humano é um ser de luz também. Basta ele ter a consciência que ele é um ser de luz. Questão da espiritualidade. A espiritualidade é importantíssima para ter contato com esse ser de luz. Independente de religião, como você comentou, né? O que é a espiritualidade? É a gente ter a consciência cada vez mais apurada. E um ser de luz, ele tem uma consciência muito apurada. Então, a gente, para saber qual é a capacidade de luz de um ser humano, a gente tem como medir pela radiestesia cósmica. Por exemplo, eu cheguei a medir a sua frequência como ser de luz, Márcia? Podemos medir a sua frequência de luz, Márcia? Se você permite? Então, Permito. vamos lá. Com o pêndulo aqui, vocês estão vendo, eu estou medindo a frequência, né? Que seria o que? A capacidade de luz do ser humano que está Márcia Barbosa. Vamos lá, então. Então, dependendo do número de frequências, a gente consegue medir essa capacidade. Se é um ser desperto ou não desperto. Vamos lá, então, Márcia Barbosa. 1, 2, 3.
Márcia Barbosa tem 8 elipses. 8 elipses, o que significa? Que a Márcia é um ser de luz desperto. Ela já está desperta. Para vocês terem uma ideia, 2/3 da população mundial, 2/3, a maioria não está desperta e não vai despertar nessa encarnação. Vão desencarnar e não vão despertar. 1/3 estão despertos e despertando. Então, qual que é o nosso papel como ser de luz nesse atual momento? É despertar o que estão despertando. Procurar puxar para que esses que estão despertando despertem. Então, com a radiestesia cósmica, a gente consegue medir esse nível de consciência. E deixar bem claro também, Márcia, que esse nível de consciência, essa capacidade de luz, é independente do nível intelectual. São coisas totalmente diferentes, distintas. Sim. Uma pena que a sua imagem ficou embaçada. Gente, eu tô sono pra caramba aqui. Uma pena que sua imagem ficou embaçada e aí não deu para ver direito o pêndulo, Tá. né, da radiestesia. Vamos mostrar de novo aqui, Márcia. Explica para o pessoal o que é radiestesia, com o que a radiestesia trabalha, porque de repente as pessoas, a maioria não sabe, né? Bom, radiestesia tem a radiestesia tradicional, que o pêndulo faz alguns movimentos básicos, e a radiestesia cósmica, ele tem esse movimento em elipses, que a gente mede em elipses a frequência e a capacidade de luz da pessoa, o nível de consciência dela. Então, a diferença da radiestesia cósmica é essa. Você mede em forma de elipses, né? É uma forma da geometria sagrada. Também a gente consegue medir, Márcia, se, por exemplo, algum problema que a pessoa está passando é do plano espiritual ou do plano terreno. Então, com o pêndulo, a gente consegue, através da radiestesia cósmica, identificar se esse problema é desse plano ou é do plano espiritual. E em cima disso, a gente faz o trabalho também de acolhimento, né, a algum ser que está necessitando de algum auxílio espiritual também. Então, é interessante esse lado. E a gente mexe com a questão espiritual também, Márcia, o plano espiritual, é uma questão mais científica do que espiritual. Então, o que é a radiestesia cósmica? Ciência e espiritualidade trabalhando lado a lado. Excelente. Eu estou fazendo o curso de radiestesia, mas não é a cósmica ainda, né? Eu ainda quero fazer. Ainda quero fazer mais para frente. Vamos falando, você falou que de medir a frequência vibratória, né? Dentro da radiestesia. Mas se uma pessoa fala assim, não, eu comecei a acordar, que é bem meu caso, viu, Iga? Eu comecei a despertar, mas eu quero aprofundar ou dar passos um pouco mais largos para esse despertar. Esse despertar, gente, é criar consciência. Quanto mais consciência a gente cria, mais livres nós somos, sabe? Menos a gente sofre, porque, fulano falou de mim. A gente, vou usar um português bem chulo, caga e anda. Fulano não quer fazer. A gente também não sofre, porque a gente entende que eu sou eu, o outro é o outro. E quanto menos consciência a gente tem, mais a gente sofre porque fulano falou, deixou de falar, porque eu quero que fulano vá e fulano não quer ir. Então, é muito importante a gente aumentar nosso nível de consciência. Iga, o que seria, por exemplo, passos dos primários aos mais evoluídos, sei lá, que a gente poderia dar nesse sentido de ir ganhando, construindo consciência? E outra coisa, só um instantinho. Gente, quem está aqui, está achando legal, interessante, bota o dedo aí nesse aviãozinho, compartilha para mais pessoas virem. Nós precisamos ajudar as pessoas a ganhar consciência. Quem quer, né? A despertar. Quem quiser despertar. Bom, Márcia. Mas e aí, que passos que a gente poderia dar? Atualmente estamos na Era da Luz. A Era da Luz, ela começou em 21/12/2012. Então, nessa época, falava-se que o mundo ia acabar, segundo o calendário maia, né? Os incas, né? O pessoal da América do Sul ali, os indígenas, né? Descendentes indígenas, falavam-se que o mundo ia acabar. Mas o que aconteceu? 2012 foi o início da Era da Luz. Então, a gente está há 9, quase 10 anos nessa Era da Luz. E antes da Era da Luz veio a Era do Espírito. Essa Era do Espírito durou 26 mil anos. Então, olha só, pessoas hoje que não têm nem consciência do que é espírito. A maioria, 2/3, não sabe nem o que é espírito, a maioria.
Então a gente já está numa outra era, que é a era da luz, sem antes passar pela era do espírito. Mas isso não tem problema, dá para despertar ainda. Quem está despertando consegue despertar ainda nessa encarnação. Então qual que é a dica? É autoconhecimento. Autoconhecimento é a melhor dica. Eu digo que é a única dica, Márcia. A única dica para você adquirir o nível de consciência de despertar é o autoconhecimento, se autoconhecer. O difícil do autoconhecimento, Márcia, é a gente lidar com as nossas negatividades, as nossas sombras. Isso eu acho que é o mais complicado quando a pessoa entra nessa questão do autoconhecimento. É você olhar suas negatividades, olhar suas sombras e olhar, encarar de frente, enfrentá-las e poder acolhê-las e não ignorar, né? Porque muitas terapias, né, não querendo criticar outras terapias, mas assim, uma conduta que é meio, não seria muito legal, é você olhar as negatividades suas mesmo, né, e ficar negando, ficar ignorando. E esse não é o objetivo. Quanto mais você olhar, mais você acolher, aí que você vai se autoconhecer melhor. Porque você acolhendo suas sombras, elas vão se transmutar, né, porque nada se deleta, tudo se transmuta, se transformar em virtudes. Então a gente vai, durante a encarnação, vendo o que a gente tem de sombra, o que a gente tem de virtude, e fazendo esse balanço durante toda a encarnação. Esse é o nosso papel. Qual o papel dessa nossa encarnação? Sermos felizes, cada vez mais felizes. E lembrando que feliz é diferente de contente. É possível você estar feliz e triste ao mesmo tempo. Então, feliz e contente são coisas diferentes. Isso que o Iga falou é fundamental. Há um tempo atrás, buscava muito, né, esconder assim as imperfeições, não tenho, não tem inveja, não tem ciúme, não, e ainda, né, tem umas frases que diz assim, não é ciúme, é zelo, né, é uma possessividade do caramba e a pessoa está falando que é zelo. Quando a gente vai negando esses sentimentos ruins, a gente está só botando embaixo do tapete o lixinho. Porque quando você encara e fala assim, não, realmente, sou ciumenta, e aí o que eu faço com isso? Aí a gente pode ir achando cura, pode ir achando forma de ir trabalhando esses sentimentos, né? E isso que o Iga fala de autoconhecimento é o caminho da felicidade, né? Gente, quem tem perguntas? E perguntas aí, ó, pode ser sobre radiestesia, sobre autoconhecimento. O Iga falou aí, né, de aceitar as nossas inferioridades, ou vou botar no populacho, as nossas feiuras, né, que a gente ainda tem muito, lembrando que a gente também tem umas bonitezas. E, gente, tem perguntas? Dentro desse caminho do autoconhecimento, tem alguma pergunta? Bom, Márcia, Do que vocês enquanto não quiserem. tem perguntas, vou deixar o convite aqui para as meninas, que no dia 23 de abril, num sábado, eu vou fazer uma aula inaugural do curso que eu vou lançar aqui na cidade de São Paulo, capital, curso presencial por enquanto, Jornada do Ser Integral, da Célula à Essência, que é um curso de introdução ao autoconhecimento. Então, quem estiver interessado, no dia 23 vai ser uma aula gratuita de 2 horinhas, né, que a gente vai apresentar o programa do curso e a gente vai fazer alguma coisa prática também, tá? A gente vai começar a se autoconhecer só nessa aula gratuita. Ô, Iga, já coloca aí no fixo aí, coloca o seu WhatsApp para quem quiser entrar para o grupo lá da aula gratuita. Vou deixar o WhatsApp Gente, aqui. olha que interessante. Olha que interessante isso que o Iga está falando. Da célula à essência, esse curso. Então, ele vai fala aí dos módulos que tem, Iga, porque eu achei esse curso assim, eu considero fantástico e ainda vou fazer. A Elci fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Por que é tão difícil aceitar o autoconhecimento de enxergar a gente por dentro? Olha, a coisa mais difícil realmente é a gente olhar para dentro. Olhar para dentro, a gente se entrar em contato conosco mesmos. Essa é a coisa mais difícil. Porque a gente olhar para fora é muito fácil, a gente
lidar com situações externas é tranquilo, de certa forma é tranquilo. Agora, olhar para dentro, principalmente olhar as sombras, como a gente sempre está falando, e olhar as negatividades e acolher e não negar, então isso acho que é a coisa mais difícil de olhar para dentro. Então, se autoconhecer é principalmente lidar com as negatividades e não sentir culpado por causa disso. Então, imagina só, na era do espírito, há 26 mil anos atrás, todos nós estivemos encarnados naquela época, com certeza. Quantas barbáries a gente cometeu naquela época? A gente matava, a gente predava os outros animais, a gente predava os próprios humanos. Questão de sobrevivência, questão do instinto animal. Então, a gente já fez várias bobagens. Roubamos, matamos. Então, é não ter vergonha, porque tudo isso fez parte da evolução. E se hoje a gente fez alguma coisa, o importante é reconhecer o erro, reconhecer e acolher, para que isso não se repita. Agora, se você reconhece o erro e repete, aí já é uma outra coisa, né? Uma outra questão que é um pouco mais a sério. A gente fala que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Uma coisa também que eu deixo aí também, Elci, a Elci é uma querida também, é sogra da minha filha. Uhum. É que, a princípio, esse processo de autoconhecimento parece muito doloroso, mas seria como você estar com a garganta extremamente infeccionada ou alguma outra infecção muito brava e falar assim, você vai ter que tomar bezetacil. Dizem que agora toma bezetacil que não dói, né? Não sei, não experimentei, nem quero. Mas aquela bezetacil de quando a gente sabia que doía pra caramba. Mas você toma aquilo e depois você sara. Você fala, ai, que delícia, eu posso engolir a saliva, eu posso comer, acabou o febrão, acabou a dor. Seria mais ou menos isso, sabe? Uma analogia bem simplória. O autoconhecimento, a princípio, parece doloroso, mas depois a gente vai vendo, quando você vai se conhecendo, e você vê assim, tem um buraco, você fala assim, eu identifiquei o buraco. Aí, de repente, você continua na mesma calçada e cai de novo no buraco, só que você já sabe sair do buraco. Você demora a sair, mas sai. Da próxima vez, você está indo, você vê o buraco, você cai no buraco de novo, mas você sai mais rápido. E aí você vai conhecendo, chega um momento que você vê o buraco antes e você já sabe, vou passar por outro lado. Seria outra analogia mais simplória também para autoconhecimento. Sabe, a evolução não dá salto, a gente não vira uma maravilha de uma hora para outra, mas é um processo libertador. A Meire, quem é a Meire? A Meire colocou, esse tem sido o meu maior calcanhar de Aquiles. Faço PR, né? A terapia reencarnacionista, né? Dói horrores ultimamente mexer na gente e enfiar o dedo nas próprias sombras. Descobrir a gente. Comenta aí, Iga, o que você acha disso? Bom, como a gente fala, né? Para a gente reconhecer como ser de luz, a gente tem que mergulhar nas nossas sombras, mergulhar fundo mesmo na sombra, e até o fundo do poço, até as profundezas, para poder reconhecer que por trás dessa sombra tem um ser de luz maravilhoso, um filho de Deus perfeito, né? E que outra coisa também, Márcia, não procurarmos a perfeição. Ser humano, ele é imperfeito, tem muitas imperfeições. Mas está tudo dentro dos desígnios das leis divinas. Mesmo nas imperfeições, existe a perfeição. Então vamos tentar sermos, ao invés de perfeitos, excelentes. Atingir a excelência. O que é atingir a excelência? Você dar o seu melhor. O melhor que você sabe, o melhor que você conhece. Então, você usar todo o seu conhecimento, né? Principalmente o autoconhecimento, né? Que é a introdução disso. Você se cada vez conhecer melhor, cada vez lidar com as suas sombras. Como você disse, é um processo, né, do dia para a noite, né, um passe de mágica que você vai eliminar todas as suas sombras. Mas para lidar com a luz, primeiro tem que vir a lidar com as sombras. Então essa é uma dica também, para olhar para as sombras com muito carinho, sem culpa, sabe, sem vaidade. Então o que pega a gente olhar para as sombras? É a vaidade e a culpa, né? Mas isso, conforme você vai se autoconhecendo, você vai mergulhando nas suas sombras, chegar até o fundo do poço às vezes, por que não? Faz parte do processo de chegar até o ser de luz, que é a nossa divindade, a nossa essência.
Ó, a Elci colocou, preciso muito entrar no autoconhecimento. Elci, você já entrou nesse processo, você não precisa entrar, você já está nele. Quem não está buscando autoconhecimento, gente, não suporta uma live dessa, não. Acha isso aqui conversa de maluco, coisa de louco, surtado. Não aguenta uma live dessa, não. Isso aqui é para os fortes, é para quem já está no caminho. A Kelly Moraes, bem-vinda. A Josilane Fernando, bem-vinda. Tem pão que eu não lhe vejo, mulher. Então, Fazendo aqueles queijos maravilhosos ainda? Espero que sim. Gente, e aí, mais perguntas sobre essa história de autoconhecimento, de liberdade, de poder olhar para si, se acolher? Isso que o Iga falou de olhar para si mesmo e não sentir culpa, não ficar nutrindo culpa, nossa, isso é fundamental. Eu não sei fazer isso em tempo integral ainda não. Tem horas que a culpa me cata e me dá umas rasteiras, mas as horas que eu vejo que eu consigo sair desse padrão de culpa, nossa, sinto uma paz incrível. então, Márcia, vamos falar um pouquinho Eu sobre sim, esse curso aí do Jornada do Ser Integral, da Célula Essência. Então, a gente vai falar sobre os nossos 5 seres, começando pelo ser físico, depois o ser emocional, depois o ser mental, o ser espiritual e o ser de luz. Então, a gente começa com o ser físico, que é a nossa casca, que a gente fala, né? Que é a nossa carcaça. Então, a gente vai descascando esse ser como se fosse uma cebola. Vai descascando, né? Camada por camada, até chegar na essência. E até chegar na essência, a gente vai lidando com o físico, com o emocional, com o mental, com o espiritual. Então, a gente conhecer do que o corpo humano é composto, de células. A nossa menor partícula é a célula. Mas antes disso, tem os átomos, as moléculas, até virar a célula. Então, a gente começa com a célula. Qual a função da célula? O que ela faz? Quais células, os tecidos, os sistemas? A gente conhecer a nossa fisionomia, a nossa fisiologia e a anatomia, como é que funciona o nosso corpo humano. Lida com as emoções, com os sentimentos, e a gente vai se aprofundando na parte emocional, mental, consciente, inconsciente, espiritual. Então, o processo que a gente vai caminhando, Márcia, passo a passo, com exercícios práticos também. E o objetivo desse curso também, Márcia, é a gente ser o nosso próprio terapeuta. Você sabia que a profissão de terapeuta, logo, logo, já ela está com os dias contados. Mas não se preocupe, que é coach, que é terapeuta, tá? A gente vai atender muita gente ainda, até chegar lá, tá? Mas, a introdução do autoconhecimento, você vai ser o seu próprio terapeuta. Você vai se autocurar com os exercícios práticos que a gente vai propor durante o curso. olha que top isso, gente. Você usar. Oi, Dalina, bem-vinda. Quanto tempo? Imagina que top aprender a fazer através de exercícios, de ferramentas, aprender a ir se curando. Imagina você estar atordoado com uma situação desagradável que aconteceu, e aí você tem uma ferramenta, um exercício que você vai fazer, e aí você consegue voltar para o seu eixo, voltar para o seu ponto de harmonia e ainda achar uma solução para aquilo que de repente você achava que não tinha. Gente, isso é o céu na terra, porque é tudo que a gente quer. A gente sempre fala, né, Iga, que as pessoas, e não é uma crítica não, é só uma constatação, vamos dizer assim. As pessoas querem assim, eu vou fazer um curso para aprender a fazer dinheiro. Eu vou fazer um curso para prosperar financeiramente. Antes de ter, a gente precisa ser. Porque tudo é energia e a gente tem que ser para a gente atrair essas coisas que a gente quer. Imagina você aprender a ir controlando, educando as emoções. Eu não gosto da palavra controle, até porque eu sou controladora, eu tenho que diminuir isso, né? Mas ir aprendendo a gerir as emoções, a olhar a vida com um olhar mais amplo. Gente, é culto. Invistam em autoconhecimento, invistam em coisas que façam a alma mais feliz. Isso é fundamental.
Outra coisa que Gente, eu mais gostaria de alguma comentar, Márcia, pergunta? um comentário aqui, que esse curso, Sim. eu não sou professor desse curso, tá? Deixar bem claro que eu não sou professor, não sou mestre, eu sou apenas facilitador. Por quê? Porque eu vou estar cursando junto com vocês. Eu vou estar junto com vocês no processo de autoconhecimento também. Então, tudo que a gente... O nosso ser de luz, Márcia, ele tem um conhecimento cósmico. Uma coisa que o nosso racional não consegue entender, não consegue mensurar. Mas o ser de luz tem uma sabedoria que a gente não consegue racionalmente mensurar. Então, todo o conhecimento cósmico que a gente tem está nesse nosso ser de luz. Então, o que a gente vai fazer nesse curso? Vai relembrar o que a gente já sabe. Então, através de exercícios práticos, visualizações, né? A gente vai fazer meditação, transmutar em ser de luz. Então, vai ser uma coisa assim, da gente relembrar o que a gente já sabe. Só isso. Então, não sou professor, não sou mestre, apenas facilitador que vai estar aprendendo junto com vocês, para quem for fazer o curso. Até porque quando a gente faz uma ferramenta ou um exercício assim, mesmo que você já tenha feito uma vez, toda vez que faz, amplia, né? Amplia a percepção ou o conhecimento. Outro, Jeane, bem-vinda. então, outro comentário, tá, Márcia? Sobre o ser de luz. O ser de luz, ele não pensa e ele não sente, ele tem percepção. Então a gente vai falar nesse curso, o que o ser de luz faz? Se ele não pensa, se ele não sente, o que seria a percepção? Então a gente vai, através de exercícios práticos de meditação, transmutação, ver o que é percepção, lidar com percepção. Vai além do pensar e além do sentir. Olha só, então, uma coisa, né? Fica aí para os próximos capítulos, né, do curso, que a gente vai falar sobre essa questão da percepção, que vai além do pensar e do sentir. A capacidade de luz que nós temos é uma coisa imensurável. A gente faz até milagre. A gente só não faz mágica, Márcia, mas milagre a gente faz. A mágica é um pouco mais complicada, mas milagre a gente consegue, com certeza. E você falando, eu estava aqui pensando, Iga, neurocientistas e tal sempre dizem que a gente só usa uma porcentagem mínima do nosso cérebro. E que a maior parte está no inconsciente e a gente não sabe acessar, né? E aí a gente vai buscando várias formas de acessar, meditação, outras várias formas para transcender, para conseguir acessar essas informações guardadas aí no inconsciente. No curso desse eu consigo acessar, então, muito mais informações. Consegue, Márcia. Já ouviu falar de registros akáshicos ou conhecimentos cósmicos? É a mesma coisa. Todo conhecimento está disponível no universo, né? Inclusive a questão dos vários seres vivos, né? Animais, vegetais, minerais. Todo esse conhecimento está dentro dos registros akáshicos ou conhecimentos cósmicos, que nós podemos ter acesso, sim, desde que acessados da maneira correta. Nunca por vaidade, nunca por, sabe, por conhecimento próprio, e sim sempre para o bem coletivo. Então, essa coisa da gente ser individual, a gente vai, como ser de luz, trabalhar em conjunto, em egrégora, que a gente fala. Então, a gente trabalha em egrégora. O que é egrégora? A união dos seres de luz encarnados e desencarnados. Todos trabalhando, né, no mesmo propósito, que é o bem da comunidade. Isso é ótimo. Isso é ótimo. O dia que eu conheci a definição de egrégora, eu amei. Porque eu falei assim, nossa, se sentir amparada, né? Se sentir acolhida nesse grupo. Elci colocou que o áudio está falhando. Acho que agora já melhorou, né, Elci? Ok. Então, que parte aí que falhou, Elci? Pode colocar aí para nós que eu repito aqui, sem problemas. Quando você estava falando sobre o que é egrégora. Então, egrégora, vamos lá. Egrégora é a união dos seres de luz, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, essa questão, o ser desencarnado, o mentor espiritual, ele tem mais poder que nós porque ele está desencarnado? Não. O ser de luz, ele tem a sua capacidade, tem a sua utilidade, seja encarnado ou desencarnado. E dentro da egrégora, todos são importantes, todos.
tanto encarnado quanto desencarnado, e não tem a questão da hierarquia. Ninguém é mais do que ninguém, não. Todos são importantes. E todos trabalham em conjunto, em pró, né, do todo, do uno que a gente fala. Show. Gente, mais alguma pergunta sobre esse caminho do autoconhecimento ou sobre o curso que o Iga está falando? Tem aí, né? Lembrando que tem aí o WhatsApp que o Iga colocou, que é dele, para não ficou fixado, né? Coloca aí, Iga, e coloca fixado, porque aí as pessoas podem ver o WhatsApp para entrar no grupo da aula inaugural. A aula inaugural vai ser enviada, vai ser online, né? Online, totalmente online, gratuita, das 9 às 11, horário de Brasília. Dia 23 de abril, num sábado de manhã. Excelente. Eu tenho um compromisso. Se eu conseguir alguém que me substitua, eu quero fazer assim. Uma oportunidade ímpar de adentrar num conhecimento muito importante, num conhecimento curativo. Ó, a Elci está perguntando se é da manhã. Isso, 9 das 11 da manhã. 9 às 11 da manhã, dia 23 de abril, num sábado. Ô, Igor, não tem como ficar marcado, gravada essa aula inaugural? Porque, ó, a Elci já colocou, que pena, é hora de trabalho dela, né? Eu tenho um compromisso que talvez eu não consiga alguém para me substituir, se ficasse gravado para a gente ver e depois, né, até criar um desejo mais forte de participar do curso. Uma sugestão, tá, Márcia? A gente pode marcar um outro dia para fazer essa aula inaugural, tá? O que você acha? Você reúne um grupo aí, a gente aí acerta o horário, um dia, sem problemas. Como são só 2 horinhas, então é bem tranquilo para a gente ir encaixando na agenda. O que você acha? Mas pode ser, porque para mim, por exemplo, eu acho que creio que para Elci também, não sei para mais alguém aqui do grupo, né, da live, no domingo pela manhã, o que você acha, Elci? E quem mais está aí? No domingo pela manhã daria? Para mim seria mais interessante, porque aí eu não preciso deixar outra atividade que eu tenho no sábado pela manhã e que eu mal comecei, né? Então vamos Mal fazer comecei, o seguinte, já Márcia, começa ó, a pedir. me veio aqui agora, tá? No dia 23, né, no sábado e no domingo também, tá? Dia 24 do 4, das 9 às 11. Pode ser então? Sábado e domingo, 2 dias. Show. Fechou. Eu, certeza. Eu sim já colocou aqui, ó, perfeito, no domingo. Então, tá. Maria Antônia, bem-vinda. Então, quem tiver Maria Antônia, estamos aqui, né, falando sobre... É só mandar o WhatsApp para mim, aí que eu incluo no grupo da Jornada do Ser Integral, e aí já vou mandando as informações, né? Todas as coordenadas para a gente entrar online no dia 23 e 24. Ótimo, excelente. Excelente. Iga, teria alguma, se bem que é brabo quando a gente a gente entra numa live e a meditação já está lá na frente. Mas para quem está aqui agora, teria alguma meditação que a gente poderia fazer na live para o povo ir sentindo o gosto do que pode ser o curso, esse curso que você é o facilitador? Bom, Márcia, fica aqui a expectativa, tá? Durante essa aula inaugural que eu vou fazer, né? A gente vai fazer uma meditação bem legal, uma transmutação bem legal. Começa com meditação e se transforma em transmutação. É um processo que vai naturalmente, ele vai evoluindo. Então, o que a gente pode fazer aqui na live, Márcia, é o principal da transmutação, da meditação, é a nossa respiração. Isso é o básico. A gente conseguir ingerir oxigênio para poder nutrir todas as células, né, todos os sistemas do nosso organismo, a mente, né, o espírito. E depois a gente, através de uma boa respiração, a gente entra preparado, né, para transmutar ou entrar em meditação. Então a gente pode fazer um exercício de respiração. O que você acha? Joia, respiração bem... joia. Gente, quem tá aí, bacana para vocês?
Então, a respiração é uma coisa simples e fácil também, tá? Então, a gente fala que a respiração ela tem que ter 4 fases. A primeira fase é a inspiração, você puxa o ar. A segunda fase, você dá um tempo, uma pausa. Terceira fase, você expira o ar, né, detalhe, a gente inspira pelo nariz, né, e solta pela boca. Então, a terceira fase é expirar, soltar o ar. E a quarta fase é você dar mais um tempinho. Então, inspirou, deu um tempinho. Expirou, dá outro tempinho. Então, basicamente isso, simples. Então, vamos lá, então. Essa pausa pode ser de 2 a 3 segundos, 4 segundos, tanto faz. Cada um tem o seu ritmo. Então, vamos lá, começando a respiração. Vamos inspirando o ar pelo nariz, inspirando bem fundo mesmo. Dá um tempinho de 3, 4 segundos. E expira, solta ele pela boca. Solta todo o ar. Dá mais um tempinho. Vamos lá mais uma vez. Inspirando o ar bem fundo pelo nariz. Vamos dando uma pausa. 2, 3, 4 segundos. E soltando todo o ar pela boca. Expirando. E dá mais um tempinho. 2, 3, 4 segundos. Então é isso, gente. Simples assim. E a gente vai, né? Com essa frequência, com esse ritmo. Inspirando, dando um tempinho. Expirando, dando mais um tempinho. Inspirando pelo nariz. Bem profundo. Dando um tempinho. Depois solta o ar pela boca. Soltando todo o ar. Depois você dá mais uma pausa. Então é simples e fácil. Então a gente procurar habituar e a gente respirar corretamente. Então qualquer momento, principalmente de manhã, a primeira coisa, né, que eu faço, né, é o exercício da respiração. Daí eu entro em mutação, transmutação, mas a base de tudo é a respiração, uma respiração bem feita, bem equilibrada, a gente consegue nutrir todo o organismo, da célula à essência. Excelente. O povo oriental, né, diz que nós não sabemos respirar, né? Que a gente respira aqui em cima, né? Quando a gente deveria respirar aqui embaixo na barriga, né? A barriga encher, né? E baixar. As crianças respiram assim, né? Naturalmente. Então, Márcio, o que envolve uma respiração bem feita? Além dos pulmões, né, da parte toda respiratória, principalmente o tórax, essa musculatura do tórax e do plexo solar. Então, essa musculatura ela é importantíssima na questão de você inspirar profundamente e depois você soltar, expirar, né, de uma maneira assim bem, num ritmo bem legal, assim, bem frequente. Joia. Gente, alguém tem alguma pergunta com relação a essa questão do ser de luz? O que é o ser de luz, o que não é? Essa questão de autoconhecimento, essa jornada do autoconhecimento, a questão do curso, né, da célula à essência. Alguém tem alguma dúvida que queira aqui compartilhar? Bom, então, como eu falei, né, Márcia, já estou rolando a plataforma Curso Online, tá? Então, a gente vai começar com o presencial aqui em São Paulo, depois, logo em seguida, a gente já vai lançar o curso online. Vai ser mais tranquilo, né? Porque a gente vai ter a base de como é o presencial, para poder estar passando para o online, que vai ser mais tranquilo. Eu honestamente considero os cursos presenciais fantásticos, porque tem a questão da energia do grupo, né? E conhecer outras pessoas que de repente estão na mesma vibe que a gente é muito bacana, até porque quando a gente começa esses processos de autoconhecimento, tem uma hora que a gente se sente sozinho, não é, Iga? Sim. Importante, tá, Márcia? Na questão do autoconhecimento, a solitude é importantíssima. Você está com você mesmo. Quanto mais você estiver com você mesmo, e explicar a diferença de solitude e solidão, né, Márcia? Solitude é você estar com você, né, e de bem com você mesmo. Isso é solitude. Solidão é você se sentir sozinho mesmo. Você se sente carente, né, com a necessidade de contato com outras pessoas. Mas é importante no autoconhecimento é a solitude. Quanto mais você estiver consigo mesmo, é o melhor seu processo de autoconhecimento. Vai ser muito mais simples e fácil. E a gente consegue dar mergulhos maiores dentro de nós mesmos, né?
No meio de muita gente, a gente vai se distraindo. Mas também tem essa parte do processo, assim, você começa, de repente, um processo de autoconhecimento e parece que você vai... Parece não, é real. A gente vai se distanciando de algumas pessoas. Aí tem momentos que você fala assim, caraca, eu tô sozinho, né? E aí, mas acontece que aí você vai atraindo e sendo atraído por outras pessoas que estão na mesma vibe que você, que estão também nessa busca, né? Você vai atraindo essas pessoas também e elas vão te atraindo. Então é bacana quando você está nesses cursos assim e você vai tendo possibilidade de ir conhecendo essas outras pessoas e trocando com elas também esses conhecimentos, né? Então, eu acho muito bacana os cursos presenciais também. Não que nos online não tenha essa questão da gente conhecendo e fazendo novas amizades e essas trocas bacanas. Mas o online, quando a gente tem distâncias assim, né? Como vários de nós aqui na live, que estamos aqui em Minas Gerais e você em São Paulo, o online ajuda pra caramba, né? Mas nada como presencial, né? Você tá ali face a face com a pessoa, contato, né? Com pele, isso é incomparável, né? O online É. funciona, mas o presencial Nossa. é insubstituível. Não, igual agora, né? Estou abrindo um círculo de mulheres aqui em Campina Verde e presencial. Presencial porque é muito bacana. Você poder cantar junto, sei lá, dançar junto, ter as conversas assim. Às vezes aqui no online a gente não fala. A gente pensa assim, poxa, eu vou falar isso em cadeia nacional. Nem é nacional mais, é mundial, né? E se a pessoa não entender bem, eu não vou ter como explicar para ela. Então a gente acaba meio que se fechando. Gente, perguntas aí sobre essa jornada do autoconhecimento ou sobre o curso da Célula Essência Então, ou algum relato. A Virtus lembrando, né? Estética, bem-vindos. Lembrando que a gente vai ter no dia 23, sábado, no dia 24, domingo, tá? Das 9 às 11 horas. Então são 2 dias, sábado e domingo. Quem não puder no sábado, vai no domingo, ou quiser ir nos 2 dias também, tá? Fiquem à vontade. Algum relato? Boa noite, Tânia. Algum relato também que vocês queiram fazer sobre esse processo de autoconhecimento? A Meire já colocou aqui o relato dela, né, de que é árduo, mas vamos em frente, que inclusive está fazendo terapia reencarnacionista. A Yossi colocou aqui a questão, né, de também como é difícil e que ela gostaria de começar, mas quando ela falou gostaria, ela já está, que a gente sabe, que ela já está há um tempo nesse processo, né? E eu vejo assim, vários de nós chegamos nesse processo pela dor, né, Iga? Não é pelo amor. A gente, via de regra, começa esse processo, que deflagra esse processo de buscar autoconhecimento é a dor. Mas eu falo que não importa o que nos trouxe aqui, não. Importa que dê resultado. E que alivie as dores que a gente carrega desnecessariamente. Mas Márcia, o que tem acontecido ultimamente, tá? Principalmente nesses 2 anos aí que a gente passou com essa pandemia e tal, né? E aí a questão da dor. As pessoas não estão chegando pela dor mais não, Márcia. Tá doendo, mas tá aguentando firme ali. O que tá acontecendo? As pessoas estão vindo através do caos. O que é o caos? A pessoa está surtando, né? A pessoa chegou, a água está batendo na barriga, a pessoa já está se afogando. Aí vê o caos. Aí não tem para onde correr. Então, pela dor, nem pela dor não estava adiantando. Não, tá doendo, mas eu tô firme aqui, eu aguento firme. E aí o caos é onde a gente não tem onde correr. A água sobe pela barriga, a pessoa vai surtar, e aí o que ela vai ter que fazer? Vai ter que se autoconhecer, procurar. E é bem isso mesmo. É a gente ir buscando conhecimento para não autoconhecimento para não surtar, para não matar ninguém. Eu tinha uma frase horrorosa que eu dizia, que hoje eu tento me conter, mas eu vou falar o quanto era horrorosa.
que tinha dias que eu queria matar 10 e deixar 50 amarrados. Imagina a raiva, cruz credo. Mas por quê? Porque queria estar no controle, queria que o outro fosse igual, e se fosse igual a mim, era capaz que eu queria matar mesmo, né? Então, gente, eu tô dando risada aqui, é de nervoso, não é de tranquilidade. Aí, quando você vai se autoconhecendo, você fala, mas pra que eu tô brigando por causa disso? Aí você fala assim, opa, isso é autocontrole. Pra que eu quero ficar nessa posição de autocontrole? E se a gente não busca autoconhecimento, se a gente não busca ferramentas, cursos, terapias, terapeutas, pessoas que você confia, a gente vai surtando. Gente, olha o tanto aí de casos de depressão, de casos de ansiedade que a gente tem. E não vai longe. Lugares onde a gente pensava assim, não existe equilíbrio, existe tranquilidade, de repente você vê casos de ansiedade que você fica assustada. E os nossos jovens, os nossos adolescentes e as crianças, rapaz, cada dia eu vejo coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, tem que trabalhar para a luz, para eu ser luz, para quem quiser vir junto também, porque tem muita coisa esquisita no mundo. Meu Deus, ontem, eu não vou comentar não, mas ontem eu vi um vídeo sobre um negócio aí, com foninho de ouvido e coisa e tal, que eu fiquei absurdada. Fiquei absurdada. Falei, e aí o que que faço com isso? Bora ser mais luz. Uma vírgula, um tiquinho, uma poeirinha, mas bora trabalhar isso. Porque é só assim que a gente vai deixando coisas tão nefastas mais longe da gente. Então, Márcia, qual o objetivo da gente viver como ser de luz desperto? Qual o objetivo, né? Como é que a gente reconhece um ser de luz desperto? Ele não tem mais as questões assim humanas. Ele está na terceira dimensão encarnado, mas ele vive na quinta dimensão. Ou seja, ele não se contamina com a Matrix. Ele vive fora da Matrix. Então, o que é um ser de luz desperto fora da Matrix, na quinta dimensão? Ele não tem mais medo, não tem mais vaidade e não tem mais apego. E principalmente não faz julgamentos nenhum de ninguém, quem quer que seja. Então olha só o desafio, sem medo, sem vaidade, sem apego e sem julgamento. Esse é o papel do ser de luz desperto que vive já na quinta dimensão, apesar de estar encarnado. Ou seja, tem que sair da Matrix. Então a gente não se envolver com essas questões de baixa frequência, que acontece no mundo ainda. Acontece muita coisa ruim ainda. Mas faz parte do quê? Da limpeza, do expurgo que está acontecendo na Era da Luz. Então, muita coisa feia vai aparecer ainda, tá? A gente não se impressionar e não se contaminar com isso. Viver como ser de luz, né? A gente olha com piedade, mas não se envolver energeticamente. Isso é importante. Assim, e buscando isso de realmente, né? Não sofrer por essas questões, né? Não se contaminar, como você disse. Aí o Si colocou aqui, eu brinco que eu não sou daqui, sou de Marte quando vejo certas coisas. Bom, outra coisa, né, Márcia? Ser de luz, ele é um ser de luz que hoje estamos encarnados no planeta Terra, mas esse ser de luz, nossa essência, já viveu em outros planetas, outros universos também. A gente já foi de outros planetas, outras vibes. Então essa coisa, é extraterrestre, todos nós somos extraterrestres. A gente já viveu outros planetas, outros universos. Então essa questão, é extraterrestre? Não. Todos nós fizemos parte dessa vivência. Seja lá pleidianos, a gente já foi de Atlântida, a gente já foi de vários universos. Então essa questão de, será que é extraterrestre ou não? Nós somos extraterrestres, sim. Com certeza. A história de Atlântida me atrai muito, muito, muito. Bom, mas esse é outro papo. É uma coisa que a gente vai falar no curso também, tá? Não perca o curso, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Atlântida, né? Dessa sabedoria que a gente adquiriu desse povo, que a gente já esteve lá também, com certeza, já vivemos nessa época. E a gente tem umas lembranças lá também.
Vai falar no curso sobre A Atlântida? gente vai Oh, que comentar. A gente vai fazer um interessante. comentário, tá? Comentário assim que vai ser bastante pertinente. Ó, eu se perguntou, eles são inferiores a gente, ser humano, o povo de Marte? Que ela está perguntando, eu acredito. Olha, Ou os extraterrestres todos, eu sei. O que que você está perguntando de fato? Se os extraterrestres ou os extraterrestres de Marte que são inferiores? bom, o que eu posso dizer, Márcia, é que a gente tem planetas que são superiores e planetas inferiores também, né? Hoje a gente está no planeta Terra, na terceira dimensão, que a gente se considera assim que não é tão evoluído, né? Tem planetas mais evoluídos também. A gente vamos dizer que a gente está ali no meio termo. A gente está ali na camada do meio. Ó, a Elci está perguntando os extraterrestres. Então, o Iga já te respondeu, né? Que tem menos e mais evoluídos que nós. E nós não somos o suprassumo ainda. E aí que entra a capacidade de luz, Márcia. Se é evoluído, não é a capacidade de luz. É o nível de consciência, né? Quanto menor a frequência, maior é essa capacidade de luz. Quanto maior a frequência. Deixa eu ver aqui a hora, eu tenho que puxar esse trem para baixo. Ó, deu minha hora. Mas continua aí e você podia falar um pouquinho, não sei se o pessoal está afim aí, sobre essa questão de a gente aumentar a nossa vibração, que tem tudo a ver com o ser de luz, né? E eu vou ter que sair, mas continuem, porque senão o pessoal, minha família fica me esperando, Bom, Márcia, e eu já corro tanto que vamos finalizar então, que eu também vou ter que dar uma saída. Então vamos finalizar, tá? Então, repetindo, dia 23 e 24 de abril, sábado e domingo, teremos a aula inaugural do nosso curso, 2 horinhas, das 9 às 11. Eu deixei o meu WhatsApp aí no chat, né? Quem tiver interessado é só entrar em contato. Então tá. Gente, um abraço cheio de luz rosa para todo Certo, mundo. Márcia? Bom Iga, descanso. gratidão, viu? Até a Bom próxima, a gente vai se descanso. E falando, vamos Márcia. com um papo terapia daqui uns dias. Deixa eu ver Isso. a agenda, que esse mês está corridaço, né? E nas Marca assim. quintas-feiras eu já vou ter o Círculo de Mulheres presencial aqui. Mas vamos nos falando e fazer outro papo terapia. Combinado. Eita, tá caindo um chuvão aqui. Bom que refresca. Um abraço, Boa gente. noite, Fiquem bom com Deus. descanso. Tchauzão. Até a próxima. Obrigada.